Olá a todos que possam estar me assistindo. Eu passo aqui para comentar sobre o fato, né, que infelizmente tem acontecido, escândalos, né, após escândalos, embora saibamos pela Bíblia que o próprio Jesus, né, o próprio Senhor Jesus disse que os escândalos viriam, né, mas ele também avisou que ai daqueles por meio do quais esses escândalos viessem, né. Ninguém, entenda bem, não importa o cargo, não importa se ele é um cristão chão de fábrica, uma pessoa comum como eu e você que frequenta ali um ambiente, ou se ele é lá do alto escalão, bispo, apóstolo, não sei das quantas, ninguém tem o direito de escandalizar o reino. Ninguém tem direito de achar que pode fazer alguma coisa porque tem um cargo, porque tem que Deus vai falar, não, meu filho, ele pode, aquele irmãozinho, aquele meu servo ali que é só um, que fica no banco, ele não pode fazer isso, mas ele faz tanto na obra, ele pode. Deus não tem acepção de pessoas. Se eu cometer pecado, a palavra de Deus diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então não tem como dizer que só porque alguém é pastor ou é bispo ou alguma coisa do gênero que não vai ser atingido. A que eu me refiro? Antes disso, eu quero só mostrar aqui a capa de um livro que eu imprimi, que eu peguei via PDF. Foi no YouTube, não foi no YouTube não, minto. Peguei PDF, foi no Google sim. Eu procurei muito, se você quiser achar, você vai ter que procurar muito, né? Não foi fácil, eu fiquei indo lá embaixo, mais resultados. Depois de muita procura, eu achei esse livro aqui, ó. Ok? Não por acaso, eu também vou tentar deixar, né? Não sei se vai estar aqui ou aqui. Acho que é aqui que vai estar. Nos cards, eu vou tentar ver se eu consigo colocar aí nos cards. É um vídeo do canal Desmascarando o Ocultismo que ele postou. Esse vídeo foi postado em outros canais com o nome A Marcha para Sião. Você também pode pesquisar no YouTube e vai encontrar A Marcha para Sião, né, de um pastor aí, acho que é Steve Anderson. E ele fez esse documentário sobre a questão do Talmud, o que ele fala do cristianismo, né? De como os judeus de hoje em dia não respeitam a Torá, o Tanar, não. O negócio deles é Talmud. E ele demonstra naquele vídeo como de um tempo pra cá começou a se exaltar no meio cristão, principalmente evangélico, começou a se exaltar a figura do judeu. É até incrível que, principalmente pessoal, os livros da editora chamada da Meia-Noite, você vê esse sionismo cristão muito forte e ativo, né? Aquela coisa de não. Quem já leu Deixados para Trás vê que, né, eles retratam o milênio como judeus mandando em tudo, né? Deus, Jesus acima deles, os judeus comandando e os demais, até a igreja nessa parte ficou um papel secundário, né? E não é o que a Bíblia ensina. Muito pelo contrário, ele demonstra que nós, os cristãos, julgaremos os anjos, que nós, os cristãos, reinaremos com ele. E eles colocam diferente, aquela coisa do sionismo é colocar Israel em evidência. Na verdade, Israel de Deus é todo aquele que recebeu a Cristo. A promessa diz respeito à fé, porque Abraão é o pai dos que creem. Mas isso é um assunto que num único vídeo não vai dar para desmembrar. Esse livro aqui fala sobre isso. Como vocês podem ver, a maçonaria seita judaica, né? E aqui demonstra, eu estou estudando, ainda estou na página 40. Acho que o total é poucas, são 122 páginas, né? De L. Bertrand, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Não sei se é L. Bertrand, uma coisa assim. É francês. Esse livro originalmente foi impresso na França, mas foi de tradução aqui do Gustavo Barroso, um grande brasileiro, um grande patriota aí, e cristão, embora católico, ele era cristão, e ele fez uma defesa do cristianismo contra as sociedades secretas que eu não vejo evangélico hoje fazendo, né? Não adianta só falar de teologia e não falar nada sobre as sociedades secretas, sobre o satanismo. Esse irmãozinho aqui católico, que muita gente condena, católicos, né? Você tem que separar ensinos de ensinos. Ele é católico, mas ele fez uma defesa racional do cristianismo, mostrando que essas seitas vieram para destruir o cristianismo por dentro. Que ele, embora de um viés católico, ele demonstra como
A maçonaria foi se filtrando no protestantismo e minando ele por dentro, usando ele para seus próprios, né, interesses. E demonstra como os ritos da maçonaria, em grande parte, depende do Talmud, da Kabbalah judaica, e praticamente um se confunde com o outro. Eu recomendo uma leitura muito boa. Esse livro é da década de 30. Né? Você não vai achar ele impresso, não vai ver ele publicado, não vai ver nas bancas de jornais, nem na livraria mais próxima da sua casa. Não há interesse de que essas coisas sejam demonstradas para vocês, né? Então, só um momento aqui, deixa eu dar uma pausada aqui rapidinho. Voltando aqui, eu recomendo a leitura, tá? Porque tem muito a ver, mais uma vez, aqui mostrando a capa do livro, você vai achar só o meio de e-book. Interessante que tenta esconder, né, o tempo todo da gente esses tipos de assuntos. E o que eu vou falar desse vídeo aqui tem tudo a ver com isso, tá? Tem tudo a ver com isso. Por quê? Tô tentando aqui lembrar o nome. Ele foi um advogado e teólogo, né, que publicou uma Bíblia que virou referência. Ah, lembrei agora. Scofield, ele publicou a Bíblia, que tem aquela questão do dispensacionalismo, né? E legal, eu não vou aqui falar como uma pessoa do documentário em questão, desse Steve Anderson, que ele coloca lá como né, algo assim que passe longe. E você deve sim ler. Eu pretendo comprar, essa é uma das bíblias de estudo que eu pretendo comprar, porque ela é a primeira com esse posicionamento dispensacional. Embora eu não vou dizer aqui que eu advogo tudo do dispensacionalismo, mas muita coisa boa também. Só que ela é muito pró-Israel. E as pessoas que não entendem os bastidores dessa história não entendem por que ele defende tanto Israel se ele é cristão e não é judeu. Mas nesse documentário está provado ali, a pessoa, o Tex Mars, né, que foi um grande apologista anti-ocultismo, né, eu tenho inclusive um e-book dele também, só que está em inglês, dá mais trabalho para ler porque eu não domino o inglês, né, uma noção muito básica. Então vou fazer a leitura dele por meio de dicionários, né, com auxílio, né, ainda fica meio incompleto. Mas eu tenho um livro dele que é Códices Mágicas, né, que fala ali sobre Codex Mágicos, que fala sobre a questão do ocultismo. E esse irmão que já está em Cristo, né, ele já morreu. O Tex Mars, ele fala naquele documentário que o Scofield fez parte de uma sociedade secreta judaica, que rabinos convidaram ele. E os rabinos patrocinaram essa Bíblia e influenciaram que até mesmo grandes universidades como Oxford publicasse essa versão, essa Bíblia de estudo, né? Você não acha estranho rabinos que detestam o cristianismo patrocinar um pastor para que ele publicasse a sua Bíblia de estudos? E tal Bíblia de estudos coloca Israel em evidência? E antes de Scofield, o posicionamento teológico oficial nunca divulgou a causa de Israel. Entenda, para pensar, eles estão usando, isso está no próprio Talmud, tá? Eles chamam nós cristãos de Goim. O Talmud fala que os Goim são escravos dos judeus, então eles interpretam passagens como aquela que diz que naquele dia 7 gentios pegarão na túnica de um judeu e dirão a ele: queremos estar contigo na Terra Santa. Ou seja, ele interpreta aquilo como se quisesse dizer que cada um deles vai ter 7 escravos cristãos. Então, para eles, nós somos meros boi de piranha, para quem não sabe, a Operação Tapete Mágico, que trouxe muitos judeus para Israel, foi muito patrocinada por cristãos de igrejas evangélicas pró-Israel, né? Tem um nome certo, acho que é Aliá, uma coisa assim, que é a ida de judeus do mundo todo para Israel. Isso foi patrocinado com dinheiro de muitos dízimos e ofertas, de muitas igrejas, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Então, assim, é uma coisa terrível, né? Mas foi daí, na história da igreja cristã sempre teve erros, mas foi daí principalmente que começou a surgir tudo que a gente está vendo nos dias de hoje. O que eu vou falar tem a ver porque essa contaminação
dos valores cristãos com a mescla de judaísmo talmúdico, talmudista e cabala e maçonaria no nosso meio, é o que traz toda essa corrupção no nosso meio, né? Recentemente aí vazou áudios aí de um tal Samuel Mariano, que supostamente é pastor e cantor aí. Ele é muito conhecido lá daquele Balneário Camboriú, sabe, daqueles eventos lá que sempre tem. Pois é, né, os Gideões da última hora. Não é de hoje que aquele evento ali só traz dor de cabeça, só traz escândalo, né? Que eu digo os seus pastores organizadores, como o tal de Reuel, né? Todo mundo sabe aí os escândalos envolvendo esses caras. E de lá sempre sai escândalo, Lana Roder, todo esse pessoal aí que hoje aí tá só aprontando, você só vê escândalo atrás de escândalo. Porque assim, eu sou arminiano, às vezes eu também me identifico muito como molinismo, eu não sou calvinista, mas nesse momento, quando a gente para pra pensar, tem menos escândalos no meio calvinista do que nesse meio aí pentecostal, aí que supostamente tem os dons do Espírito, mas só vê escândalo nesse meio. Né, especialmente aí da Assembleia de Deus Madureira, só vê coisa errada, só vê envolvimento com o Reverendo Moon, né, dos seus líderes, maçonaria e coisa que não presta. Então, assim, isso tudo tem a ver com essa infiltração, né, da Igreja de Cristo por meio de satanistas, de maçons. E como esse livreto aqui indica, a maçonaria deve muito dos seus valores ao judaísmo. Foi o judaísmo que corrompeu a maçonaria. O judaísmo que criou muitas das sociedades secretas que você vê por aí. Inclusive, Scottsfield fazia parte de uma, que era chamada Lotus Branco. Então, assim, é uma sociedade secreta judaica. O que um cristão quer tanto com um judeu? Né? Quando você olha para a vida do cara, o cara que, na época, o dia de hoje você vê muito, infelizmente, ministros cristãos se separando, casando, como Kleber Lucas, 4 casamentos, e outros por aí. Mas na época, estamos falando aí nos fins do século XIX, um ministro cristão deixar a mulher e casar com outra foi um escândalo. E isso aconteceu. Era um advogado acusado de desvio de verbas, de dar golpe nos clientes. Pois é. Aí um tipo dessa pessoa aí publica um material teológico, ganha um mundo, pessoas abafam, né, os comentários sobre a integridade dele e colocam ele lá no topo, a Bíblia dele lá no topo. E eu não estou dizendo que não tenha coisas que me edifiquem, porque o conhecimento do cara em si não é ruim. E assim, para ter uma mentira que realmente te influencie, é necessário ter uma mescla com a verdade. Porque se for descaradamente mentira, ninguém aceita. Por exemplo, se vem uma coisa assim totalmente, sabe, falando de Satanás, em diabo, você vai falar, não, isso aí não me edifica, isso aí é coisa do maligno. Mas se vem disfarçado com uma roupagem cristã, isso pode te influenciar, isso pode te moldar. Né? E a Bíblia fala muito sobre você não tomar o aspecto e a forma do mundo. Mas eles estão aí, os falsos profetas, para garantir que você vai ir por esse caminho, né? Então, aqui esse vídeo é para mostrar que isso é mais uma conspiração. Não é porque eu estou fazendo um vídeo sobre fofoca, aqui não é o fuxico gospel nem nada do gênero. Acontece que esse escândalo que você está vendo com esse Mariano aí, esse Samuel Mariano aí, que vazou áudio, eu não mencionei, né? Para você que está vendo esse vídeo e não sabe o que está acontecendo. Ele casado, teve um caso com uma diaconisa casada também, da denominação dele. E os dois aí mantiveram esse caso. Não é a primeira vez que esse cara tem amantes. Ele já teve várias, inclusive menor de idade. Esse cara é um tremendo de um safado. Já vazou o vídeo dele aí enviando nudes aí pra amante aí menor de idade. É um cara que não vale a pena, é um cara que não presta, né? Mas você vai querer o que de maçom? William Schnoebelen, né, um ex-maçom, ex-luciferianista, ex-satanista, ele indica que a maçonaria envolve muito um culto fálico. Tanto é que eles usam um avental para cobrir sua genitália. O principal símbolo deles é o obelisco, né? E até a questão do esquadro e compasso. Um é o símbolo masculino e o outro é o feminino. Então eles endeusam o ato sexual. Então, justamente nessa questão aí, eles estão totalmente envolvidos com esse tipo de influência, porque eles seguem um culto sexual. Né?
É muito importante, muitas organizações, inclusive satanismo, por exemplo, que você pesquise Aleister Crowley e a religião que ele fundou, né? E alguns chamam de Crowleyanismo, outros chamam de Telema, a religião de Telema, Telemitas, os Telemitas. Foram expulsos da Sicília por Mussolini porque eles fundaram lá, eles queriam fundar ali como se fosse uma colônia, um monastério para fazer suas orgias e magias sexuais. E Mussolini, sendo o ditador que era, apesar de toda a maldade daquele homem, ele não quis aquilo, ele achou aquilo absurdo e ele expulsou de lá. E é importante que você saiba que esses cultos de magia sexual não é mera desculpa para libertinagem, é coisa da pesada, porque a energia liberada aí é usada por demônios, né, para altos rituais de magia. E não é só, como vocês pensam, uma simples orgia. Envolve inclusive a questão de sexo com entidades, as chamados íncubos e súcubos. Envolve muita coisa bestial, muita coisa que você não faz ideia, que você vive em Nárnia e acredita que não existe. Mas a questão é, voltando aqui ao tema, que essas pessoas que estão infiltradas na igreja, que são grão-mestre, grau 32, grau 33, eles estão envolvidos com muitas dessas coisas. Às vezes, para invocar o diabo, que eles chamam de Lúcifer na maçonaria, eles praticam sexo homossexual, né? Principalmente o grão-mestre com outros, para invocar a presença de Lúcifer, ou então sacrificam, né? Eles praticam eles vitimizam uma pessoa aí, geralmente um inocente, provavelmente uma criança, né? E isso é terrível de falar, né? Eu vou ter já que pôr uma restrição aí de alcance aí, porque infelizmente falar desse sistema aí pode dar problema aqui nessa plataforma. Mas acontece que esses pastores que estão lá, eles fazem isso. Se eles são grão-mestres, eles têm que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de invocações. E eles estão totalmente envolvidos com coisas que você não faz ideia. Então, esse tipo de mentalidade, o diabo acaba, os demônios que agem nessa organização da área, porque a maçonaria, como eu falei, é um culto fálico, é um culto de ordem sexual, influencia a vida deles. Por isso eles têm essa vida podre. Isso é uma conspiração real, porque com isso eles diminuem o testemunho cristão. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram isso, é um tanto clichê, mas é verdade. A Bíblia que o ímpio lê é eu e você, cristãos. Se você for um cristão, se eu for cristão, se eles veem a luz de Cristo em nós, eles vão conhecer a verdade. Do contrário, é esperar demais que um ímpio, uma pessoa pagã, um agnóstico, ele vai saber, ele vai pegar a Bíblia para ler, muito pouco provável. E se pegar, não vai ter um entendimento. Se você lembra aquela passagem que está na Bíblia, em Atos, que o enviado da rainha Candace da Etiópia, um eunuco, ou seja, um homem responsável ali pelos negócios, pelos tesouros, um tesoureiro dela, ele foi até Jerusalém para adorar. Ele estava na sua carruagem, sentado tentando ler o rolo do profeta Isaías, mas ele não entendia o que lia. E isso era um homem que tinha um conhecimento, porque para quem não sabe, a rainha do Sabá, ela visitou nos tempos do rei Salomão o reino de Israel, e há muitos estudos que apontam, né, que eles tiveram um relacionamento e ela engravidou, e que ela teria aí aderido ao culto dos hebreus, e inclusive eles teriam aí levado aí não o judaísmo, não era chamado judaísmo, mas a fé hebraica para a terra lá de Sabá, do reino de Sabá, que seria mais ou menos a região da Etiópia, né? Entre a época de Salomão e a época do Império Romano, os nomes teriam mudado. Há essas questões de mudanças geopolíticas, de mudanças de reinos, de dominações, mas seria a mesma região. E mesmo sendo de uma cultura, vamos dizer, nessa possibilidade hebraica de conhecer a Torá, o Tanar, ele não entendia o que lia. Então, se uma pessoa que vive num contexto de uma sociedade religiosa, mas ele não entende aquilo que é praticado na religião, o que dizer de ímpios e de pessoas do dia de hoje que não têm mínimo entendimento e acesso às escrituras? Então, eu e você somos a Bíblia que será lida. Então, essas pessoas lerão. Eles vão ver a minha e a sua vida, para ver se realmente esse Deus é um Deus que muda pessoas, se esse Deus realmente faz diferença em alguém. Então, quando esses escândalos surgem, a grande intenção de Satanás é envergonhar a obra de Cristo, é fazer com que o ímpio não olhe para isso, para o testemunho cristão, muito pelo contrário. E isso já foi dito por um grande maçom aí, grão-mestre, grau 33 aí,
da maçonaria do rito escocês antigo e aceito. Ele era inclusive general americano, né? Foi o Albert, estou falando de Albert Pike. E ele afirmou no livro Moral e Dogmas que a intenção era que o cristianismo ficasse desacreditado e as pessoas, quando precisassem de uma iluminação espiritual, elas procurassem a luz de Lúcifer, não a luz de Cristo, entendeu? Não a cruz de Cristo, mas a luz de Lúcifer. Então, eu preciso terminar o horário aqui. Para finalizar, para tentar aí dizer algum motivo, esse vídeo eu fiz porque há uma conspiração aí, sim. Como o Daniel Mastral, que também é outro que está muito envolvido em polêmicas de defesa de casamento homossexual, que ele chama homoafetividade, cabala judaica. Ele também defende o universalismo, o perdão dos anjos caídos e coisas que está totalmente errada. Mas lá no início do ministério dele, quando ele estava ainda andando em conformidade com as escrituras, ele mesmo disse que, quando ele veio do satanismo, que eles se infiltravam nas igrejas para corromper a estrutura. E eles muitas das vezes se utilizam dos primos, né, entre aspas, primos, do seus braço esquerdo aí de atuação aí, seu braço direito, perdão, que seria a maçonaria, né? Muito mais comum maçons se filtrarem do que satanistas nos dias de hoje, mas acontece também. Então vigiemos. Inclusive tem um canal que eu sou uma conta aí normal, não vinculado ao canal, mas eu não sou bem inscrito, mas eu acompanho esse canal porque nos meus estudos ocultistas, né, que eu estudo sobre o tema, para produzir uma apologética cristã sobre o ocultismo, eu sigo um canal aí de um bruxo, e ele lá estava respondendo a uma pergunta que um pastor fez, e ele falou que ia fazer o atendimento dele em off, para não expor a denominação que ele era membro. Ou seja, quantos pastores não estão envolvidos com bruxaria, com magia, contratando pais de santo, feiticeiros, bruxos, magos, para fazer feitiços para eles? E às vezes você vê, no ministério desse cara ele cura, ele expulsa demônios, às vezes é tudo por meios ritualísticos. Demônios expulsando demônios, entre aspas, né? Não expulsando, mas agindo organizadamente, iludindo e ludibriando. Quantos sinais, prodígios de mentira sendo feitos por pessoas pactuadas com as trevas. Então, isso é a conspiração, isso está acontecendo, e eu digo, isso não é teoria, isso é um fato conspiratório. Tá bom, meus irmãos? Esse caso do Samuel Mariano, esse caso do Daniel Mastral, tudo isso daí é ação demoníaca, porque nós vamos ver isso muito nesses dias. Mas principalmente no caso de Samuel Mariano, eu posso dizer, é uma conspiração velada, cada vez menos velada e mais aberta. Tá bom, meus irmãos? E mais uma vez indicando aí, se vocês conseguirem achar material bom e de fácil leitura. Tem outros materiais mais complexos, mas vocês podem começar com esse aqui para entender o porquê do movimento sionista cristão aí, que está totalmente aí infiltrado aí, tá nas igrejas, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.